consolá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás, e tu libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Até aí. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui hoje na tua casa compartilhando da tua palavra e recebendo no nosso coração o direcionamento, o posicionamento que nós temos que ter para que nossas famílias hoje sejam protegidas e guardadas no Senhor, Pai. Deus, que a nossa casa seja uma casa, Pai, aonde o Senhor esteja presente nas nossas casas, nas nossas famílias. Que o Senhor encontre aqui homens segundo o seu coração, que estejam dispostos a ir para a guerra pela sua família. Assim ora, assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar, meu querido. Casamento, família. Como eu disse, a família tem sido muito atacada nesse tempo, nessa geração. Há um ímpeto da guerra contra os nossos filhos. Há uma guerra travada e declarada contra a sua casa. A igreja não é reflexo da família, mas a família, ela é um reflexo de uma igreja sadia. Famílias saradas, famílias curadas, igreja sarada, igreja curada. O que nós temos que entender é que quando Deus criou Adão, Deus olhou e falou: olha, não é bom que Adão esteja só. Vou fazer uma companheira, uma mulher idônea que esteja com ele, uma auxiliadora. Eu nunca vi tanta guerra em meio à nossa casa. Eu nunca vi tanta guerra se levantar contra as famílias da igreja, porque o inimigo sabe que quando as famílias estão estruturadas, quando as famílias têm uma base cristã, ela está liderando uma bênção para uma geração futura. Davi estava aqui. Eu quero introduzir essa passagem essa noite, para que nós possamos entender. Davi é o ungido rei de Israel. Um jovem que estava apacentando as ovelhas no campo, é chamado pelo profeta Samuel. E assim que ele chega, Samuel joga o azeite na sua cabeça, o consagra como rei. Mas Davi não foi diretamente para um palácio. A primeira batalha de Davi foi contra um gigante chamado Golias. Pensa num homem sanguinário. Pensa num homem que nunca tinha ido para a guerra e um gigante desafiando Israel, todo o exército, e ele diz: olha, você está afrontando o meu Deus. Eu vou arrancar sua cabeça. Mas esse Davi tem que fugir também, porque Saul agora quer matar Davi. O seu sogro quer matar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo já havia saído de Saul. Que Deus havia levantado Davi, mas nesse período Davi tem que fugir para o deserto, Davi tem que fugir para a caverna. Só que esse texto vai nos dizer, amados, no versículo 28 em diante, que Davi faz uma aliança com os filisteus. Os inimigos da nação de Israel, os inimigos de Davi, agora Davi faz uma aliança com eles com medo de ser morto pelo seu sogro Saul. E Davi vai para a guerra com aqueles homens, e Davi se mostra valente com aqueles homens. Davi mata homens, mulheres, crianças, todos que estão no seu caminho. Levanta um guerreiro em Israel, mas está fora do seu propósito, porque é rei.
Não adianta, homem, você vencer uma guerra lá fora e sua casa está destruída. Não adianta você ser um bom empresário, mas dentro da sua casa seu casamento está falido. Davi estava tão empolgado com as guerras que o rei da época falou: olha, que homem valente, que homem diferente. Vamos fazer uma aliança, Davi. Davi estava ganhando, e quando a gente está ganhando, está tudo bem. A gente está ganhando, a gente esquece da nossa casa, a gente esquece da nossa família, a gente esquece dos nossos filhos, a gente está ganhando, a gente está prosperando, está tudo bem, está tudo dando certo. Mas na casa está tudo errado. Na família, que é a base de uma sociedade, está tudo caindo no chão. Davi era um guerreiro, um valente, lutando contra o exército inimigo, mas dentro da sua casa estava desprotegido. Estava ganhando, mas a sua casa está desprotegida, filho. Seu casamento está protegido, seu casamento está guardado. O inimigo sabe aonde ele vai conseguir te pegar, querido. Se você não vigiar na sua vida, o inimigo sabe a cilada que ele vai colocar na sua vida. A Bíblia vai dizer no capítulo 29 que Davi ganha a guerra e está voltando para casa, para o arraial, para encontrar a sua família, os seus familiares, os seus filhos. E de repente, quando eles olham de longe, eles gritam: fogo! Um dos homens de Davi grita: é fogo no arraial. Isso quer dizer um recado que o inimigo está dando para Davi: nós levamos tudo e não queremos que nada esteja em pé mais. Acabou. A Bíblia vai dizer que aqueles homens valentes olham de longe, não acreditam e começam a correr em direção. Quando chegam no arraial, não havia mais mulher, não havia mais crianças, não havia mais ninguém. Os amalequitas haviam levado aquelas mulheres dos homens, os filhos, os bens, e o que sobrou eles colocaram fogo. Isso mostra que muitas das vezes, irmãos, nós achamos que está tudo bem, nós achamos que a nossa vida, o nosso casamento, está tudo bem. Está tudo bem porque eu não tenho mais um relacionamento igual eu tinha antes com a minha esposa. Está tudo bem porque eu não amo meus filhos como amo mais. Não, o inimigo sabe, e na hora certa ele pode te atacar, meu querido. A Bíblia diz que aqueles homens choraram amargamente. Aqueles homens sentiram na alma o peso e a dor. Queriam apedrejar Davi, o seu líder. A família, quando ela está desestruturada, quando ela está desvirtuada de uma sociedade, querido, nem na igreja consegue ser bênção. Nem na igreja consegue fluir. A igreja não consegue mostrar a sua identidade porque as famílias estão destruídas. O inimigo levou, o inimigo atacou. E a primeira coisa que o inimigo levou, no primeiro ponto, foram as finanças. Os inimigos tocaram na finança deles. Levaram gado, levaram tudo que eles tinham, não deixaram nada para trás. Quantos casais hoje que o inimigo tem tocado na finança, tem usado a finança? Eu não consigo entender como é que um casamento parece uma sociedade. Esposa, você tem que ter acesso à sua conta bancária do seu marido. Marido, você tem que ter acesso à conta bancária da sua esposa. Ou seja, tem que ser uma conta conjunta, não é sociedade. É um casamento de união de bens. Não, é o meu dinheiro. Não, é a minha casa. Não, irmão, você casou, é uma só carne, acabou. Não existe o seu mais, agora é nosso. O inimigo conseguiu tocar nos bens de Davi. Conseguiu tocar nas finanças do arraial. Levaram tudo embora. Nós somos uma sociedade que vive de aparência hoje, irmão. A gente ama postar uma geração editada pelas redes sociais.
Uma geração que gosta de postar coisas bonitas, coisas caras, coisas luxuosas. Uma geração que gosta de expor nas redes sociais o glamour, a viagem bonita, a festa linda. Mas como é que está dentro de casa? Como é que está o casamento? Queremos viver de aparência. Queremos viver de aparência. E deixamos a nossa casa muitas vezes desprotegida. O inimigo roubou todo o bem. Tem casais que estão vivendo uma escassez porque gastam mais que pode, querido. Gastam mais do que estão recebendo, querido. É uma palavra instrutiva para você, casal. Talvez ainda não conseguiram a casa própria, mas não conseguem ir no shopping e não saem de lá sem um sapato. Gosta de gastar. Cuidado. O inimigo vai conseguir te tirar suas finanças. Ele consegue abalar o seu espiritual e o seu emocional. Você que está aqui, mulher, escuta, meninas. Se você sair com um homem, ele pedir para dividir a conta, chuta que é laço. Mas chuta mesmo. Não casa com esse homem não. Vão dividir a conta. Você pode até dividir, mas você nunca mais procura não. Bloqueia no WhatsApp. É laço do inimigo. Misericórdia. O inimigo tem tocado nas nossas finanças muitas das vezes, porque nós permitimos. Mas o inimigo também conseguiu vantagem. Ele conseguiu separar os cônjuges. Ele conseguiu levar para longe as esposas, querido. Olha só que coincidência. É triste de dizer, irmãos. Mas parece que dentro da igreja está tendo o mesmo número de divórcio que lá fora. O inimigo consegue separar agora as mulheres do seu marido. Quantos maridos aqui que não dormem na cama com a sua esposa? Quantos maridos que estão dormindo no sofá e a esposa na cama? Meu querido, não faça isso. A cama é um leito sagrado entre um casal, entre um matrimônio. Não dá espaço para que isso aconteça na sua vida, no seu casamento, de maneira alguma. O que o inimigo quer nesse tempo é separar, desunir o casal. Olhar o casal como inimigo. Olhar o casal como se fosse uma pessoa que está competindo dentro de casa. Querida, a palavra que que menos ouço num casamento. Me perdoa que eu errei. A gente tem uma dificuldade tão grande de pedir perdão. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, minha esposa fala assim, não faz isso, vai dar errado. Eu na teimosia vou lá e faço. Na hora que dá errado, ela só olha para mim e eu falo assim, me perdoa, eu errei. É difícil. A gente fica brigando, não, você é o errado, eu sou errado, não, você é o errado. Tem que pedir perdão, querido, se humilhar. A gente gosta de assumir, passar a culpa para outra pessoa. Lembra de Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu, ó. Antes dela chegar aqui era paraíso, depois que ela chegou. A gente gosta de transferir as culpas para o nosso cônjuge. E aí fica esse embate dentro de casa. Irmãos, o diabo ele quer divorciar. O diabo ele quer trazer contenda no casamento. O diabo quer separar marido e mulher. Porque quando marido e mulher estão alinhados numa só carne, numa só visão, num só propósito, num só reino. Ah, meu querido. Quando eles estão em concordância, quando eles estão em amor, quando eles estão na presença de Jesus, o diabo não pode entrar nesse casamento. Homem que não usa aliança no dedo.
Coloca nas suas redes sociais hoje que você é casado. Coloca a foto da sua esposa junto com você no seu WhatsApp, lá no seu Instagram. Coloca lá e diz: é casado, bem casado. Assume a sua mulher nas redes sociais. Batendo foto lá, fortinho, de camisetinha, de carrinho e tal. Não, irmão, coloca você e sua esposa lá, casado. Bem grande. Não dá brecha não, irmãos. O inimigo tocou, irmãos, na família de Davi, no divórcio. O significado da palavra divórcio no Antigo Testamento era deserção. Era o cara que estava listado para a guerra e na última hora ele fugia. O Antigo Testamento no grego quer dizer isso. É alguém que está exercitando, que está pronto para ir para a guerra, mas na última hora ele falou assim: eu não vou não. No Novo Testamento, a palavra divórcio já vem outra expressão grega, que quer dizer apostasia, apostasem. Tanto no casamento, tanto na guerra, é até que a morte separe. É até a morte. Você casou, meu irmão, assuma o seu B.O. Vou contar a história do Zé. O Zé morreu e foi para o céu. Passou 6 meses, a esposa não resistiu e faleceu. Chegou lá no céu, tinha um anjo com asa bem grande. E a esposa dele perguntou assim: cadê o Zé? Eu estou procurando o Zé. O anjo falou: você vai entrar à direita, à esquerda, ele está de frente a uma lagoa lá. Está descansando de frente a uma lagoa. Aquela mulher foi caminhando, e de longe ela diz assim: Zé, na hora que avistou ele, deu aquele eco na voz, e o Zé levantou e viu que era ela, e falou assim: não, foi até que a morte o separe aqui não. Vou apanhar em casa. Corta essa parte, corta aí. Mas é até que a morte o separe. Talvez você passou por uma situação de divórcio, você sabe quanto é doloroso, quanto é custoso, o quanto é difícil. Eu estava conversando com um casal um pouco tempo, e disse assim: não, nós vamos terminar. Eu falei: não é terminar, vocês não são namorados. Quem termina é namorado. Vocês vão cortar, vocês vão rasgar um ou outro, agora vocês vão socar. Vai doer. A gente precisa, irmãos, entender que o diabo ele quer separar, ele quer desunir as famílias. O diabo também tocou na saúde daqueles homens. O diabo conseguiu tocar no emocional de Davi e todo o seu exército. A Bíblia vai me dizer que eles começaram a chorar amargamente. O diabo quer tocar no emocional. O inimigo da nossa alma, ele quer afligir o nosso emocional. Ele quer nos estruturar emocionalmente. Aqueles homens eram guerreiros, eles iam para a guerra, eles não tinham medo, mas quando eles chegaram, imagina, irmão, aquele exército de guerreiros ajoelhados, agora chorando amargamente. Guerreiros fortes, matadores de homens que iam para a guerra, agora estão ali sofrendo na alma, amargura da alma. Eu nunca vi tanta doença psicológica nesse século. Nós somos uma geração doentia, queridos. Criaram até um boneco aí, robô agora, para andar para os hospitais aí, que está com febre. Nós somos uma geração doente, emocional. O diabo ele quer poder afetar o seu emocional. Você pode ter fé, você pode romper aqui, romper ali, mas se o seu emocional estiver abalado, o diabo consegue te pegar. Não consegue levantar de uma cama. Ah, pastor, o que é isso? Eu tenho fé, irmão. Você tem fé. Fé é diferente que emoção. Estou falando de emocional aqui, ó. Imagina aqueles guerreiros, irmãos, com armadura, em cavalos. Agora está todo mundo chorando e derramando no chão. Ele cria situação para poder te afetar emocionalmente, te abalar emocionalmente.
Nós somos uma geração estressada. Dentro de casa nós somos estressados. Nós estamos feridos na alma. Carregamos feridas na alma. Está todo mundo gritando, estressado com o dentro de casa, que é a bagunça. Na hora que lá em casa um começa a falar uma coisa, quem lavou a vasilha, quem jogou para cá, quem pôs... Peraí, gente, peraí. A gente tem que organizar, porque senão arruma bagunça. Porque família é união de pecadores, irmãos. São os pecadorzinhos, tudo ali juntinho com você, os filhos, né? E os filhos já vêm com o kit Adão junto, tá, gente? Os meninos é uma bênção, mas já vem com o kit Adão. Então o diabo ele consegue infiltrar no emocional das pessoas. E quando ele entra no emocional, ele começa joga a pessoa no chão. Tem fé, mas não consegue levantar. Como esse homem aqui, ó. Guerreiro com a espada, mas está tudo lá, ó. Quem é o culpado aqui? O culpado é Davi. Que a gente sempre quer arrumar o culpado pelas nossas falhas. Tem que ter um culpado. O culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é a pessoa, a outra pessoa, mas nunca assumiu que realmente você errou. Você não assume que você errou. É jogar a culpa em alguém. Cuida do seu emocional, querido. Cuida do seu emocional. Quantos casais feridos, feridos com palavras, feridos com gestos. É triste ver uma família que se fere a si mesmo. É triste, irmão, ver uma família que está ferindo um ao outro. Eu sei que tem hora que não é fácil, mas é triste. Filhos que desonram os pais. Tiago diz que da mesma boca não pode sair bênção ou maldição, água doce e água salgada. Cuidado com o seu emocional, se cuida. Se cuida. Mas também, querido, o inimigo conseguiu prender os filhos. O inimigo conseguiu prender os filhos de Davi. E se tem algo, irmão, que mexe com a gente, é quando mexe com os nossos filhos. É quando você lembra daquele menininho pequenininho que vai crescendo. Quando você deseja ser pai, você está pensando que vai ter um coração batendo lá, que é igual o seu praticamente. E mexeu com seu filho. Mexeu com você, comprou briga com você. O diabo quer prender os nossos filhos. Nossos filhos não nasceram para ser escravos, eles têm promessas. Nossos filhos não nasceram para o inferno, e sim para ter o nome escrito na vida. Nossos filhos não nasceram para o fracasso, mas para o sucesso. Serão pastores, serão engenheiros, professores, homens cheios do Espírito Santo, para mudar essa nação, querido. O diabo não vai ter o poder de tocar nos nossos filhos. Ele não tem esse poder, nossos filhos têm promessa. Nossos filhos têm promessa do Senhor. Ele foi gerado no seu ventre, guardado pelo Senhor. E o Senhor sabe disso. Então lute pelo seu filho. Está na droga, mas continua orando, porque vai ser liberto. Em promessas sobre eles. Mas o que eu percebo hoje, querido, é porque falta muito para os pais disciplinar os filhos. Falta muito para os pais disciplinar os filhos, querido. Irmãos, quantas vezes eu já disciplinei os meus filhos e fui para o quarto chorar? Quantas vezes eu tive que corrigir os meus filhos e ir para o quarto chorar, mas se você não corrigir os seus filhos, olha o que diz a Bíblia em Provérbios 1:8. Meu filho, presta atenção na correção do seu pai e não deixa a instrução da sua mãe. O pai traz a correção, a mãe a instrução. Você tem que corrigir seus filhos em casa, filho. Pai, você tem que chamar a atenção dos seus filhos, pôr limite nos seus filhos, entender que a vida tem limite. Porque se você não colocar limite nos seus filhos quando pequeno, o mundo lá fora coloca, as leis vão colocar. E ela não vai olhar com seus olhos não, irmãos. Você tem que colocar limite nos seus filhos. Gente, filhos de 12, 10 anos mandando o pai calar a boca. Quem governa a sua casa é você, pai. É você, mãe.
é bonitinho, é lindo, mas se fazer algo a Bíblia te dá. Não estou falando de agressão, irmãos. Estou falando de correção. É diferente. Corrige. Por que a gente coloca a rede nas janelas para a criança não cair do outro lado do limite? O limite quer dizer que é amor. Não está falando que você não ama. A correção é a figura paterna, o pai que vai corrigir. E a instrução é a figura materna. Provérbios capítulo 22, verso 15 diz assim: a estupidez está ligada à criança, presta atenção. Mas a vara da correção vai afastar a estupidez dela. Olha para você ver que as crianças, elas estão ligadas à estupidez, mas a vara, a correção, vai ensinar ela o caminho, o melhor caminho. Você tem que ensinar o seu filho, corrigir o seu filho. Corrigir o seu filho. Nós estamos terceirizando a responsabilidade de pais. Eu coloquei o meu filho numa escola cristã agora. Quem vai educar não é a escola cristã, não, é você, pai. É você, mãe, que vai instruir as crianças. É você, pai, que vai corrigir, colocar limite nelas. Não terceirize aquilo que é seu. Provérbios 23, versículo 13, não retire da criança a disciplina, pois fustigando ela com a vara, nem por isso ela vai morrer. Quem recebeu uma chinelada baiana aí, ó? Que é as baianas voadoras. Não, minha mãe tinha uma mira, irmão. Eu podia estar longe correndo. Tchum! Olha aí se está faltando alguma perna, está faltando algum braço, algum dedo. Ah, não, irmão. O que a Bíblia está dizendo é isso. Ninguém vai morrer por causa disso. Olha o que a Bíblia vai dizer, continuação do versículo: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Pai, corrige. Quem corrige ama. Deus faz isso com a gente. Conversando com o irmão, ele falou assim: pastor, eu já me arrependi. Eu já não estou fazendo mais. Mas parece que Deus está longe de mim. Parece que Deus está distante. Eu não estou sentindo o perdão de Deus mais. Eu não estou sentindo que Deus está me amando mais. O que está acontecendo? Irmão, fica no seu quarto. É como eu corrijo meu filho. Deus está tratando com você. É um momento de tratamento de Deus. Não se preocupa não. Ele está te repreendendo agora. É para te ensinar algo. Vai ser bom para você. Mas o diabo também, meus irmãos, ele quebrou a comunhão. Aqueles homens, a Bíblia diz que Davi, quando foge de Saul, ele vai para a caverna de Adulão. Ele prega 400 homens que são escória da sociedade, transforma aqueles homens em guerreiros de guerra, e agora aqueles homens são 600 homens. E aqueles guerreiros que iam para a guerra para Davi, agora está querendo apedrejar Davi. Aqueles homens que olhavam Davi como herói, agora está dizendo: vão apedrejar ele. Vão matar Davi, porque a culpa é de Davi. O diabo conseguiu destabilizar um exército. O diabo conseguiu desestabilizar homens guerreiros que eram unidos, agora estão brigando entre si, um querendo matar o outro. O diabo consegue quebrar a comunhão de uma família, irmãos. O diabo consegue entrar na família e quebrar a comunhão, quebrar o amor. Pai que não conversa com filho, filho que não conversa com pai, mãe que não conversa com marido. O diabo consegue entrar numa família e tirar a comunhão dela. Você já pensou o quanto isso é sério? Você já pensou, querido? Eu conheço pais que não conversam com seus filhos. Talvez hoje seja uma noite de você pedir perdão para algum familiar seu. Talvez seja a noite de você liberar perdão para alguém que já se foi, que não está mais aqui, e você ainda não conseguiu liberar esse perdão da sua alma, está preso. É um pai, é um tio. O diabo, ele quer quebrar a comunhão. Um soldado
Os valentes de Davi, 600 homens agora estão querendo apedrejar um valente de guerra, um líder que era Davi. O diabo quer entrar no meio das famílias. O diabo quer quebrar a comunhão. Quais foram as atitudes de Davi? O que Davi fez diante da crise? Na hora que ele foi confrontado, na hora que ele viu que ele errou, porque ele estava brigando uma guerra lá fora que não era para ele brigar, ele estava fazendo algo lá fora que não era para fazer, Deus o mandou fazer, Davi está no meio de um exército inimigo. O que Davi faz agora? A primeira atitude de Davi, ele não se conformou. Ele não se conformou. O conformismo é terrível. Tem pessoas conformadas com o casamento que estão levando, conformadas com a vida que estão levando. Estão conformadas. Porque já não tem mais vida íntima com a sua esposa, estão conformadas. Davi viu aquela situação alarmante, mas ele não conformou com aquilo. Deus permitiu que você visse aquilo, para que você reagisse e levantasse, Davi. Você não pode conformar com seus filhos na droga, você não pode conformar que seu marido não esteja mais no caminho do Senhor. Não se conforme, vai para a guerra, volte a lutar de novo. Não conforme com a situação, porque Deus é aquele que pode mudar a história da sua casa, da sua família. Davi não se conforma. Davi chorou. Davi chorou. Pensa num guerreiro chorando, irmãos. Pensa num guerreiro que estava disposto a ir para a guerra e lutar. Pensa num guerreiro que estava ali com a sua espada, com a sua armadura, que estava disposto a lutar com homens. Agora aquele guerreiro está no chão chorando, porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É ajoelhar na cama dos seus filhos, irmãos, e começar a declarar sobre a vida deles. É ajoelhar perante a cama dos seus filhos todos os dias e clamar para que Deus possa guardar, livrar os seus filhos de todos os dias. É se ajoelhar e chorar. Homem também chora, porque quando a dor vem aqui, os olhos refletem. Um guerreiro agora está prostrado de joelho, chorando pela sua casa e pela sua família. Mas Davi também, ele se reanimou em Deus. Davi não olhou as suas circunstâncias. Davi não olhou, em vez dele fugir, em vez dele sair correndo e achar aquela situação, Davi olhou e encontrou forças em Deus. Tem hora que vai acabar suas forças, mas você vai reanimar no Senhor. A força do Senhor é que vai te levantar. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele não vai te deixar abalado, Ele vai te levantar. Davi olhou o caos, Davi olhou a tragédia familiar, Davi olhou que seus filhos tinham sido escravos, suas esposas, seus bens, e agora ele olha e fala assim, peraí, tem um Deus aqui, que me ama, eu vou reanimar nele, eu vou buscar Ele, é Ele que é capaz de mudar essa história, é Ele que é capaz de mudar essa circunstância, é Ele que é capaz de mudar a história da minha família. É Deus que pode mudar essa história que você tem carregado. Essa dor que você tem trazido na sua alma. É Deus quem pode tirar você dessa dor. Olha para o seu Salvador hoje. E busca força nele. Busca esperança nele. Davi. Irmãos. Davi não era... Ele era hemorrágico, Davi. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem com uma natureza sanguínea. Davi era um homem que estava acostumado a resolver os problemas na espada, mas agora ele está olhando, falando assim, a minha espada não vai resolver, mas Deus pode resolver. A minha força do meu braço eu não vou conseguir caminhar, mas o meu Deus pode fazer por mim.
E ele olhou. Eu imagino como Davi estava. Sabe por que Deus ama a família, irmãos? Porque família é relacionamento. E o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Não tem coisa mais linda de expressar a presença de Deus, ou a figura de Deus, que é uma família. É por isso que eles querem desnortear a família, é por isso que eles querem distorcer a família, é por isso que eles querem tirar essa figura paterna, tirar essa figura de pai da família, porque a família, irmãos, é onde expressa a graça e o favor de Deus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, e família é lugar de relacionamento. Por que Deus ama a família? Porque esse ambiente de amor é mais próximo que podemos chegar de quem Deus é. Quando você olha para uma família, querido, é a expressão mais profunda que representa quem Deus é na sua essência. Na família, pastor, na família. Os sentimentos relacionados à família são os sentimentos mais próximos de quem Deus é. O ambiente da família é um ambiente de amor, querido. Pastor, lá em casa é só briga. Pastor, lá em casa é só contenda. Pastor, lá em casa é só discórdia. Qual guerra você tem lutado? Com qual armas você tem lutado pela sua casa e pela sua família? Você tem sido uma mulher sábia que edifica a sua casa? Porque a mulher, ela tem o poder de edificar ou derrubar a sua casa. Provérbios 31, versículo 10 vai dizer que a mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Quem você tem sido, mulher? Você tem falado na hora certa? Você tem direcionado a palavra no ambiente certo e na hora certa a seus familiares? Você, mulher, você tem o poder, entenda, de construir um ambiente amoroso na sua casa. Você é responsável para trazer esse ambiente de graça, de favor de Deus na sua casa. Às vezes o homem chega tão cansado do serviço, tão estressado em casa, e quando chega em casa, a mulher está com aquela camisa de deputado escrito 22 embaixo, estressada, chutando o cachorro. Não, filha. Quando seu marido está chegando em casa, prepara o ambiente. Coloca um louvor. Manda uma mensagem. Fala, amor, estou te esperando para a gente poder jantar. Preparei o que você gosta. Começa a construir. Você, homem, seja gentil durante o dia para sua esposa. Não adianta você ser grosso o dia inteiro, desde manhã até a tarde, ser grosso com a sua esposa, e à noite você chega lá achando que você é o cara, irmão. Não vai rolar. Construa no dia, quando você acorda, manda uma mensagem.